Você já se perguntou por que Deus fechou uma porta para você exatamente quando você gostaria que ela estivesse aberta? Será que as portas fechadas são oportunidades desperdiçadas? Mas e as portas abertas? Será que elas sempre significam que Deus está concedendo uma oportunidade favorável? Nem sempre portas fechadas são oportunidades desperdiçadas. E nem sempre portas abertas oferecem condições favoráveis. E aí, como entender quais são os planos de Deus para nós? Como saber qual é a direção que a vontade de Deus está nos levando? Quando entender que é melhor estar sob uma nova direção? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos buscar compreender qual é a vontade de Deus para nós. Fique comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Estamos juntos mais uma vez, o tempo passa rápido demais e é bom receber você aqui no nosso programa Está Escrito, aqui no nosso cenário, abrindo o programa falando sobre a importância que você tem para todos nós aqui da Novo Tempo, especialmente para mim. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. Você que às noites, também pelas madrugadas e também pelas manhãs, quando o programa é reprisado, fica aqui ligado com a gente. O nosso carinho, o meu carinho, a nossa gratidão, a minha gratidão a você, tá bem? E eu queria, nesse instante, oferecer para você essa revista Esperança, a Origem de Tudo. Eu não acredito que você ainda não pediu a sua. Olha, se você quer entender um pouco mais sobre assuntos ligados à criação, por que a criação ela é também uma ciência? Olha, o Michelson Borges escreveu aqui essa revista com informações científicas, informações bíblicas, ela está extraordinária, pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Então faz o seguinte, é só você entrar em contato agora no WhatsApp que você está vendo aí, que é o 12 98244 4449 e pedir assim, eu quero a revista Origens. Você vai receber um link, vai preenchê-lo e vai apontar o melhor endereço para você receber a revista Esperança, a Origem de Tudo, na sua casa. E quer saber? Sem custo algum. É claro que você recebe sem custo algum por causa da nossa parceria com os Anjos da Esperança. Quem fica aqui é a minha gratidão. Obrigado, você que é anjo, por sempre dar aqui para Novo Tempo a condição de continuarmos pregando na TV, no rádio, na web, em todos os meios e canais, levando a palavra de Deus às pessoas que tanto precisam. E se você ainda não é anjo, mas gosta da Novo Tempo e está sentindo que está chegando a sua hora de ser anjo, então liga para a gente nesse número aqui, ó, é 0 operadora 12 21 27 30 30 e nós vamos te ajudar esclarecendo suas dúvidas para que você seja um anjo da esperança. Bom, nós estamos começando aqui uma série nova. Essa série tem como objetivo estudar a vontade de Deus. E é muito importante você entender como é que nós podemos estar sob uma nova direção, ou seja, sob a direção da vontade de Deus. E eu quero abrir aqui o nosso programa lendo com você um verso que, por acaso, sem nenhuma intenção, é o meu verso predileto da Bíblia, o verso que enche o meu coração, e eu quero ler para você, diz assim, estou plenamente certo, diz o texto, de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Guarda esse verso aí, daqui a pouco a gente volta a ele. Antes, eu quero começar fazendo aqui uma afirmação, uma resolução. Nós vamos
trabalhar para entender um pouco melhor sobre a vontade de Deus. Entenda aqui uma coisa, ó. Nem toda oportunidade é uma porta aberta para uma circunstância propícia para você realizar algo imperdível. Você entendeu o que eu estou falando? Não? Então fique aí comigo. Ó, existem falsas oportunidades que se apresentam em condições aparentemente favoráveis também. Por que a vontade de Deus nem sempre vai seguir o fluxo das coisas mais fáceis? Já parou para pensar nisso? Mas é preciso lembrar também que nem sempre as portas fechadas são oportunidades desperdiçadas. Quando algo está complicado, quando algo está difícil, não significa necessariamente que ele vai ser ruim. Mas e aí? Como saber qual porta escolher? As portas abertas ou as portas fechadas? Eu quero entrar agora com você na problemática desse assunto da vontade de Deus. Você já foi vítima da providência divina que fechou uma porta ou abriu uma porta para você que você não esperava e não estava preparado para ela? Interessante que a vontade de Deus é muitas vezes contrária à nossa expectativa, tanto para o bem quanto para o mal, é ou não é verdade? Ela tem poder para alterar os nossos planos e muitas vezes, simplesmente, ela não nos avisa se é certo ou errado o que está acontecendo conosco. Você já ficou em dúvida sobre algo que aconteceu contigo? Se de fato era ou não a vontade de Deus? Numa situação assim, como saber se a vontade de Deus está operando de fato na nossa vida? Um desastre na vida de algumas pessoas não significa que essas vítimas são mais pecadoras do que as demais pessoas. Veja, um acidente na semana do casamento não significa que esse matrimônio vai ser um erro. O roubo de um carro também não significa que ele seria uma maldição na vida do proprietário. E aí, como entender essas coisas que são complexas, difusas? Tem uma outra dificuldade presente também nessas questões ligadas à vontade de Deus. Por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre falsas oportunidades. Nem sempre, olha, portas abertas significam que estas ocasiões sejam de fato favoráveis. Sabia disso? Parece que está tudo certo, não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema, mas nem sempre é uma condição favorável. Por exemplo, uma bolsa para você estudar no exterior, apesar de não ser no primeiro momento, né, um pecado ou algo ilegal, não significa necessariamente que seja uma coisa conveniente, uma coisa benéfica para você. Por exemplo, uma carreira bem-sucedida não significa que seja um sinal de que um casal deva adiar o plano para pensar em ter filhos. Uma ótima promoção que vai demandar muito tempo, vai demandar viagens, vai demandar muita dedicação da parte de alguém, não significa que seja uma oportunidade imperdível para alguém que tem família e filhos. Você está entendendo? Oportunidades não necessariamente significam circunstâncias adequadas e propícias. Mas tem um outro lado, uma outra perspectiva. Nem sempre as portas fechadas significam oportunidades desperdiçadas. Ou seja, às vezes as portas fechadas, elas não devem nos levar a viver num estado de inércia. Falar assim, não está dando certo, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui esperando. Vou ficar parado esperando uma condição melhor. Veja, o fácil não necessariamente vai ser agradável ao Senhor, mas também não significa que o difícil seja Deus proibindo alguma coisa na sua vida. Uma porta fechada pode ser tanto uma resposta negativa de Deus, quanto um teste de fidelidade e firmeza que Ele está fazendo para você. Talvez, assim, nos planos de Deus, esteja, por incrível que pareça, a demanda de problemas na sua vida. Mesmo que você e eu, mesmo que nós sejamos fiéis ao Senhor em todas as coisas, ou até mesmo nas coisas mais importantes, talvez no plano de Deus esteja dificuldade e problema na nossa agenda. A gente precisa entender uma coisa, que os caminhos de Cristo
eles podem até não ser os mais tranquilos, eles podem até não ser os mais monótonos, mas certamente são os mais seguros. Não se esqueça disso. Charles Spurgeon disse assim, olha, os perigos que acompanham a vida espiritual são de um caráter mais terrível. A vida de um cristão, ele diz, é uma série de milagres. Olha que profundidade que ele vai dizendo. Ó, veja uma faísca vivendo no meio do oceano. Veja uma pedra suspensa no ar. Veja a saúde, ele diz, florescendo de um hospital para pacientes com doenças terminais, infecciosas. E o cisne branco como se fosse uma neve entre os rios de imundície. E ele diz, você verá nessas cenas uma imagem da vida cristã, que é de paradoxos. A nova natureza que Deus nos oferece, ela é mantida viva, ele diz assim, como que estando entre as mandíbulas da morte, preservadas pelo poder de Deus, da destruição instantânea. Veja, por nenhum poder, menos que divino, poderia sua existência ser continuada. Os caminhos de Cristo podem não ser os mais tranquilos, mas certamente eles são os mais seguros. Quando o cristão instruído, ele vê o seu arredor, ele se vê como uma pomba indefesa que está voando para o seu ninho, enquanto tem dezenas de flechas que são apontadas contra ela, essa pomba. A vida cristã é exatamente assim. É como se fosse um voo ansioso dessa pomba, querendo chegar de volta no seu ninho, enquanto ela traça o seu caminho no meio das setas mortíferas que são atiradas pelo inimigo. E por um milagre constante, essa pomba escapileza, assim é a vida do cristão. Como saber qual que é a vontade de Deus diante de portas que são aparentemente fechadas, ou até mesmo portas que estão aparentemente abertas? Eu preciso agora voltar aqui ao texto de Paulo, em Filipenses 1, verso 6, e tirar algumas lições importantes para a sua vida e para a minha vida. Diz assim, vou ler de novo, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja, o que Paulo quis dizer com aquele que começou boa obra em vós? O que ele está falando? Ele estaria, por acaso, dizendo que a vontade de Deus é a causa primeira de todas as coisas? Ou seja, quando Deus quer, as coisas acontecem? Deus faz essas boas obras? Somente Ele pode iniciar essas boas obras, essas boas coisas na nossa vida? É isso? Então vamos analisar aqui primeiramente a perspectiva de portas abertas, como sendo o começo dessas boas obras que Deus faz na nossa vida. Bom, quando a gente pensa em Paulo aqui, escrevendo para a igreja de Filipos, a gente precisa entender que foi nessa cidade, foi em Filipos, que ele viveu a maior experiência da providência divina na sua vida e no seu ministério. É por isso que a carta aos Filipenses, ela foi escrita para transmitir uma ideia de amor, de gratidão de Paulo pelos crentes de Filipo. E ele também escreveu essa carta para exortá-los a ter uma vida de unidade, uma vida de santidade, uma vida de alegria no Senhor Jesus. Fica claro aqui, uma leitura da carta, que Paulo ele mantinha, ele nutria um relacionamento muito caloroso com essa igreja. Talvez essa fosse a sua igreja preferida. Porque eles eram mais sensíveis, eles eram mais receptivos às necessidades financeiras dele do que qualquer outra igreja. E ele fala isso em diversos lugares. Agora, o detalhe curioso sobre esse relacionamento amoroso entre o apóstolo e a igreja é que ele não deveria ter acontecido. Mas como assim? Por que Paulo e a igreja de Filipos não deveriam ter se relacionado? Sabe por quê? Ele não escolheu ir para Filipos. Pelo contrário, foi o próprio Deus que o conduziu até lá. Na verdade, Paulo quase que foi arrastado. Quase que ele vai assim extremamente contrariado. Somente tempos depois que ele vai compreender a razão de Deus ter feito essa intervenção na vida dele. Quando a gente vai aqui em Atos, capítulo 16, verso 6 a 10, a gente entende que Paulo tinha interesse de evangelizar uma outra região, que era a região da Ásia. Mas ele foi impedido pelo Espírito Santo 3 vezes. Você consegue entender isso? Ele só foi convencido depois que ele teve uma visão.
Está aqui em Atos 16, olha o que diz aqui o verso 9 e o verso 10. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio que estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que ele teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O relato de Atos 16 mostra que quando Paulo chegou na cidade de Filipos, ele finalmente entendeu o porquê da negativa, o porquê da porta fechada. Veja, o poder divino o levou ao encontro de Lídia e de algumas outras mulheres que estavam ali, que receberam o Evangelho com muita alegria. Paulo, ele frequentemente falava assim que Deus estava abrindo uma porta para o Evangelho ser pregado. Tem algumas ocasiões que ele menciona nas suas cartas. Por exemplo, 1 Coríntios 16, 9, ele diz que uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para ele. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, o verso 12, ele diz: quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Ainda em Colossenses 4, verso 13, ele diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Veja, o que Paulo descobriu em Filipos é que quando Deus fecha uma porta, talvez outra já esteja aberta. Mas isso não significa que pregar o Evangelho na Ásia fosse errado, ou que Deus não queria que o Evangelho fosse levado até lá. Não tem nada a ver isso. O ponto aqui é que nós não podemos achar que uma porta fechada seja sinônimo de que Deus não quer alguma coisa de nós. A vontade de Deus queria levar Paulo para outra direção. E foi a partir desse momento que ele, então, finalmente estaria apto para viver sob uma nova direção. Que direção é essa? A direção da vontade de Deus. Foi na cidade de Filipos que Paulo enfrentou suas maiores dificuldades. Foi ali que ele enfrentou suas maiores alegrias. Ele foi preso injustamente, ele foi sentenciado, ele foi condenado ilegalmente, porque ele era um cidadão romano e ele não podia ser açoitado. Mas foi ali que ele aprendeu a louvar a Deus na prisão. Foi ali que ele entendeu que Deus é capaz de transformar uma cadeia num templo. Deus é capaz de fazer uma cela se transformar num tanque de batismo, porque foi ali que o carcereiro aceitou Jesus e a sua família também foi batizada. Paulo aprendeu mais sobre o poder de Deus por causa da cidade e da igreja de Filipe, e por isso Deus queria que ele fosse para lá. E exatamente por isso que ele podia dizer: ó, eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós. Veja, Paulo reconhecia que esta obra não era humana, não era ele, mas era Deus trabalhando. A obra da salvação, ela não começou em Filipos, mas foi ali que ela foi com certeza ressignificada. Ou seja, a obra de Deus, ela era para o mundo inteiro, era para salvar todos os que quisessem, mas foi ali em Filipos que o evangelho deixou de ser local, ou seja, deixou de ser continental para ser agora um evangelho mundial. Foi ali em Filipos que a igreja transpôs a sua primeira barreira geográfica, provavelmente a mais significativa, alcançando lugares inimagináveis. Foi por causa de Filipos que essa obra nasceu, cresceu e ela está chegando aí até você através do novo tempo. Não se esqueça de algumas coisas. Veja, se antigos projetos pessoais, profissionais, espirituais, eles precisam ser modificados, então precisam ser interrompidos, muito provavelmente Deus está conduzindo você para realizar algo extraordinário. Nem tudo o que é extraordinário vai ser fácil, só vai trazer alegria, felicidade, conquista. Às vezes a gente vai descobrir o melhor em trajes de dor, em trajes de angústia, em trajes do sofrimento. Foi numa cadeia que Paulo entendeu que ele era livre mesmo tendo algemas nas mãos. Foi através da injustiça que Paulo conheceu o amparo despretensioso de pessoas que não se tornaram apenas a sua igreja do coração, mas também a sua família mais próxima. Então, olha, se você tiver que sofrer para conseguir o que é preciso,
se lembre de que Deus retribui a tristeza com plenitude. Então verifique se a sua realização ela nasceu no seu coração como uma vontade humana ou se ela foi plantada por influência divina. Se ela for humana, sabe, no máximo ela poderá abençoar você. Mas se ela for divina, não tem como nos abençoar e transformar também e abençoar aqueles que estão ao nosso redor. E aí a gente vai entender o significado das portas fechadas. Porque se a porta aberta significa o começo da obra de Deus, a porta fechada significa o final da obra de Deus. E a grande notícia é que portas abertas, que marcam o início do trabalho de Deus, um dia serão fechadas. Ou seja, o trabalho de Deus, essa boa obra que Ele começou, um dia ela vai terminar. Mas como é que Deus termina as coisas que Ele começa? O que é melhor? O fim ou o começo das coisas? Veja, o fim é melhor do que o começo das coisas por uma razão. E esse verso aqui vai explicar para a gente por quê, Filipenses 1,6. Porque a palavra que Paulo usa para falar sobre o fim é a palavra epiteleo, que significa realizar, fazer, terminar, ou seja, tornar alguma coisa, tornar algo perfeito. O que Deus começa fazendo, movendo coisas, movendo circunstâncias e pessoas, Ele termina tornando algo extraordinário. É por isso que o Apocalipse diz lá, capítulo 1, verso 8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, eu sou o Deus Todo-Poderoso. É nessa mesma direção que Isaías 48, 12 diz, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem eu chamei, eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e também o último. Deus começa, mas Ele termina. Tudo o que Deus começa já tem um fim à sua vista, ou seja, a perfeição. Se as coisas ainda não estão nesse nível na sua vida, é porque elas ainda não terminaram. Ele está trabalhando por isso. É por isso que a vontade de Deus, ela é perfeita. Os seus caminhos são extraordinários. Você consegue entender? É para isso que se aproxima esse grande dia, o dia de Cristo. Talvez olhando para a sua vida, você diga assim, olha, falta muito para que as coisas sejam perfeitas. Mas não se esqueça que o que está faltando para que as coisas sejam perfeitas será completado por Ele mesmo. Não importa quão longe nós estejamos da perfeição, ela chegará até a nossa vida antes do dia de Cristo Jesus. O desespero humano parece tirar de nós a capacidade de encontrar soluções, exatamente no momento que nós precisamos. Pais que educam os filhos com tanto amor, parecem perder a capacidade de lidar com a rebeldia deles, muitas vezes, causado pelas drogas, pelas amizades que corrompem. Maridos e mulheres parecem que não conseguem mais ter paciência um com o outro, ou quem sabe para resgatar as condições do voto de fidelidade na saúde ou na doença, até que a morte nos separe. Empresários, quando vem o balanço no vermelho das suas empresas, eles entram em desespero, porque parece que estão perdendo mais do que dinheiro, eles entram numa falência emocional, numa falência espiritual. É em situações assim, quando as luzes de emergência parecem ligar no painel de comando da vida, que Deus faz questão de lembrar que o poder da libertação da nossa história é a autoridade exclusiva dele. O seu braço não se encolheu, você está entendendo? Ele não perdeu o poder de libertar. Paulo finalmente entendeu que viver sob essa nova direção é viver o melhor, até mesmo quando as coisas parecem ter alcançado a sua pior versão. Mas isso não significa que elas não serão perfeitas. Nem sempre seguir sob nova direção significa que estaremos confortáveis, mas sim que estamos num caminho confiável. Quando as coisas parecerem não fazer sentido, provavelmente eu estou olhando para a direção errada. O fim pode ser o começo, e o começo
pode ser o fim de uma história de dor, sem sentido, vazia. Quando Deus faz uma obra, o começo dela será surpreendente, mas o seu final será excelente. Por isso, nós precisamos abrir mão da nossa insegurança para aprender sobre confiança. Confiança com Deus, confiança em Deus, confiança nos seus planos, nos propósitos que Ele tem para a nossa vida. Aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se não está perfeito, é porque ainda não está acabado. Lembre-se de você perceber algo muito importante. Quando as coisas não fizerem sentido, silêncio. Deus está trabalhando. E quando Deus trabalha, as coisas não são mais as mesmas. Você está preocupado com portas fechadas na sua vida? Talvez seja o começo de uma nova fase. Você está empolgado demais com portas abertas? Cuidado! Talvez não seja bem por ali que a vontade de Deus esteja te direcionando. É por isso que você precisa confiar, perceber e intuir que Deus, Ele nos leva por caminhos que nem sempre são os mais tranquilos, mas com certeza são os caminhos mais confiáveis. No final da sua vida, quando você estiver diante de Deus e olhar para o passado, que será o hoje e o ontem, você vai entender que a maneira pela qual Deus te conduziu é finalmente a mesma forma que agora você entende que a sua vida deveria ter caminhado. Portanto, viva hoje sob nova direção. Se renda à vontade de Deus. Permita que Ele conduza a sua história. Isso tem um preço. É o preço da confiança. Você está disposto a depositar esse crédito na conta de Deus? Hoje? Pode não parecer simples, mas é necessário. Confiar em Deus é preciso para se viver o extraordinário. Eu quero orar com você. Senhor, eu oro com este amigo, com esta amiga, que provavelmente está vivendo um momento de indefinição, de insegurança e que precisa que o seu coração seja acalmado. Dê a ele a certeza, Pai, de que aquela boa obra que o Senhor começou, o Senhor vai terminar até o dia de Cristo Jesus. E que essa esperança seja a direção, o mapa para todas as coisas que a gente faz aqui neste mundo. Nós queremos isso dentro de nós, assim nós oramos, em o nome de Jesus. Amém. Nosso programa está chegando ao final, mas eu queria lembrar você que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.